Você conhece aquele som? Aquele som seco de uma gaveta se fechando rápido demais quando você entra num cômodo. Não foi um som alto, nem um estrondo, foi apenas rápido, rápido e culpado. Foi esse som que me recebeu quando entrei no quarto naquela terça-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com a chave do carro na mão e a gravata frouxa no pescoço, pronto para dizer oi, amor, cheguei, mas as palavras morreram na minha garganta. Porque lá estava ela, Helena, minha esposa, a mulher com quem eu dividi a vida, a cama e os sonhos há 7 anos. Ela estava de costas para mim, parada em frente à cômoda, e seus ombros estavam tensos, rígidos, como se ela tivesse levado um choque elétrico. E então eu vi. Foi um movimento de um segundo, talvez menos. A mão direita dela deslizou para o bolso da calça jeans com uma agilidade que eu nunca tinha visto antes, empurrando algo pequeno para o fundo, bem no fundo, onde a luz não alcança. Eu parei na porta. O ar do quarto parecia ter ficado mais denso, mais pesado. Sabe quando você sente que a atmosfera mudou, mas seu cérebro ainda está tentando encontrar uma explicação lógica? Deve ser um recibo, pensei. Um papel de bala. Um lenço sujo. Mas o corpo dela dizia outra coisa. O corpo dela gritava, perigo. Helena se virou devagar, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Os lábios se curvaram para cima, mas os olhos continuavam arregalados, alertas, escaneando meu rosto em busca de uma reação. Oi, amor, ela disse. A voz saiu um pouco mais aguda do que o normal. Chegou cedo. Eu não tinha chegado cedo. Eu tinha chegado no horário de sempre. Está tudo bem? Perguntei. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, rouca, desconfiada. Ela soltou uma risada curta, nervosa, e passou a mão pelo cabelo. Claro, tudo ótimo. Por que não estaria? E ali, naquele exato momento, eu soube. Eu não sabia o que, nem como, nem porquê, mas eu soube que algo estava errado. Terrivelmente errado. Era como se uma rachadura invisível tivesse aparecido no chão entre nós dois. Se você acredita que as histórias têm o poder de nos ensinar, de nos alertar, de nos mostrar a verdade sobre a natureza humana, inscreva-se no canal agora. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo. Quero mandar um abraço especial para você que valoriza uma boa história. Você já sentiu isso? Já sentiu aquele frio na espinha que te diz que a pessoa que dorme ao seu lado, a pessoa que conhece todas as suas cicatrizes e todos os seus medos, está guardando um segredo? Não estou falando de uma surpresa de aniversário ou de um presente escondido. Estou falando daquele tipo de segredo que tem peso, que tem massa, que ocupa espaço no ar e dificulta a respiração. Aquele tipo de segredo que, quando revelado, tem o poder de reescrever o passado e apagar o futuro. Helena caminhou até mim e me deu um beijo no rosto. Foi um beijo rápido, leve, quase impessoal. Eu senti o cheiro do perfume dela, o mesmo de sempre, jasmim e baunilha, mas por baixo disso, senti o cheiro metálico do medo. Ela se afastou rápido demais, indo em direção à cozinha. Vou fazer o jantar, ela disse, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, parado no meio do quarto, olhando para a gaveta da cômoda. A gaveta que ela tinha fechado. A gaveta onde ela não tinha colocado o que quer que fosse, porque tinha escondido no bolso. O que caberia num bolso e faria a mulher mais honesta que eu conhecia tremer daquele jeito? Uma aliança? Uma chave? Um teste de gravidez? Meu coração acelerou com essa última possibilidade. Nós estávamos tentando ter um filho há 3 anos. 3 anos de exames, de tabelinhas, de expectativas frustradas, de choros silenciosos no banheiro depois de mais um resultado negativo. A infertilidade tinha sido nossa guerra particular, uma trincheira onde lutávamos lado a lado, unidos pela dor e pela esperança teimosa de que um dia daria certo. Será que ela tinha feito um teste e queria fazer uma surpresa? Por um segundo, a esperança acendeu uma luz no meu peito, mas logo se apagou. Não, a expressão dela não era de alegria contida. Não era a ansiedade boa de uma surpresa. Era pânico. Puro e simples pânico. Helena estava com medo de que eu visse o que ela tinha na mão. E isso me gelou por dentro. Porque quem esconde algo com medo, geralmente esconde algo que machuca. Naquela noite, o jantar foi um teatro. Nós dois interpretando os papéis de marido e mulher felizes, num palco que de repente parecia frágil demais. Ela falava sobre o trabalho, sobre a previsão do tempo, sobre o trânsito, preenchendo o silêncio com palavras vazias, como se quisesse construir uma muralha de banalidades para me impedir de perguntar o que realmente importava. Eu respondia, acenava, sorria nos momentos certos, mas minha mente estava em outro lugar.
Minha mente estava focada no bolso da calça jeans dela, a calça que ela ainda estava vestindo. A cada vez que ela se movia na cadeira, eu olhava discretamente, tentando ver um volume, um contorno, qualquer pista. Mas não havia nada visível. O segredo estava lá, guardado, queimando contra a pele dela, e eu estava do lado de fora, no frio da ignorância. Você está quieto hoje, Lucas, ela disse de repente, parando com o garfo no meio do caminho. Aconteceu alguma coisa no escritório? A audácia da pergunta me pegou de surpresa. Ela estava me testando? Sondando para ver se eu tinha notado? Ou era apenas uma tentativa desesperada de desviar o foco? Não, tudo normal, menti. Só cansado. Ela relaxou visivelmente. Os ombros desceram alguns centímetros. Ela soltou o ar que parecia estar segurando. Ela acreditou, ou fingiu acreditar, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Mas a verdade é como água, ela sempre encontra uma fresta por onde vazar. E as frestas começaram a aparecer nos dias seguintes. Pequenas, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Helena, que sempre deixava o celular jogado no sofá, na mesa, em qualquer lugar, de repente desenvolveu uma ligação simbiótica com o aparelho. Ele não saía da mão dela. Se ia ao banheiro, o celular ia junto. Se ia tomar banho, o celular ficava na bancada da pia, com a tela virada para baixo. E o silêncio. O celular estava sempre no silencioso. Nenhuma notificação, nenhum toque, apenas a luz da tela acendendo de vez em quando, iluminando o rosto dela com um brilho fantasmagórico nas madrugadas em que eu acordava e a via digitando freneticamente ao meu lado na cama. Quando eu me mexia, ela bloqueava a tela instantaneamente e fingia dormir. Quem é a essa hora, amor? Perguntei uma noite, com a voz pesada de sono e suspeita. Ninguém, só spam. E-mails de trabalho, ela sussurrou, virando-se de costas para mim. Spam às 3 da manhã? E-mails de trabalho que faziam as mãos dela tremerem? Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar que era apenas paranoia minha, que o estresse do trabalho estava me fazendo ver coisas onde não existiam. Comenta aí embaixo. Você já desconfiou de algo assim na sua vida? Já sentiu que estava ficando louco por notar detalhes que ninguém mais via? Aquela sensação de que você está montando um quebra-cabeça no escuro, sem saber se a imagem final vai ser algo bonito ou um monstro. Porque era assim que eu me sentia, dividido entre a confiança que levei anos para construir e o instinto primitivo que gritava que eu estava sendo enganado. E o pior não era a suspeita em si. O pior era a solidão. Eu estava dormindo ao lado dela, mas sentia que havia um oceano entre nós. Um oceano feito de mensagens apagadas, olhares desviados e aquele objeto misterioso que ela escondeu no bolso e que eu nunca mais vi. Onde ela tinha colocado? Teria jogado fora? Escondido em outro lugar? A casa, que antes era meu refúgio, começou a parecer um campo minado. Cada gaveta podia conter uma bomba. Cada armário podia esconder a prova que destruiria meu casamento. Eu comecei a observar tudo. A mudança no comportamento dela não parou no celular. Começou a afetar a rotina. Helena sempre foi metódica. Saía do trabalho às 18 horas, chegava em casa às 18h40. Mas, de repente, as reuniões começaram a se estender. Vou chegar mais tarde hoje, amor, projeto novo, ela dizia por mensagem. E eu, em casa, olhando para o relógio, vendo os minutos se arrastarem, imaginando onde ela realmente estava. Num desses dias, decidi não perguntar. Decidi esperar. Fiquei na sala, com as luzes apagadas, olhando pela janela para a rua deserta. Eram 20 horas, 21 horas, 22 horas. Quando o carro dela finalmente apontou na esquina, meu coração disparou. Ela estacionou, mas não desceu imediatamente. Ficou dentro do carro por uns 5 minutos. A luz interna estava apagada, então eu não conseguia ver o que ela fazia. Estaria chorando? Falando ao telefone? Retocando a maquiagem para esconder algo? Quando ela finalmente entrou em casa, trazia consigo um ar de exaustão que parecia ir muito além do cansaço físico. Desculpa a demora, ela disse, jogando a bolsa no sofá e vindo me abraçar. Mas o abraço foi diferente. Foi um abraço de quem pede socorro, um abraço apertado, desesperado, como se ela estivesse se segurando em mim para não cair num abismo. Eu retribuí o abraço, mas meus olhos caíram sobre a bolsa aberta no sofá. E lá dentro, brilhando sob a luz do abajur, vi algo que fez meu sangue gelar. Não era o objeto do bolso. Era algo novo. Um papel amassado, jogado de qualquer jeito, com um logotipo que eu conhecia, mas que não fazia o menor sentido estar ali. Era o canhoto de uma passagem de ônibus.
para uma cidade a 300 quilômetros dali. Uma cidade onde não tínhamos parentes, amigos ou conhecidos. Uma cidade onde Helena não tinha nenhum motivo para ir. No dia seguinte, eu não disse nada. Eu poderia ter confrontado. Poderia ter pegado aquele papel e jogado na mesa do café da manhã, exigindo explicações. Mas não fiz. Porque uma parte de mim tinha medo da resposta. Tinha medo de que a verdade fosse pior do que qualquer coisa que minha imaginação pudesse criar. Então eu escolhi o silêncio. E o silêncio me devorou por dentro. Comecei a reparar em mais coisas. Nos gastos. Helena sempre foi cuidadosa com o dinheiro. Dividíamos tudo. Cada conta tinha sua planilha. Cada despesa era conversada. Mas de repente, comecei a notar saques em dinheiro no extrato da conta dela. R$ 300 aqui, 500 ali. Nada absurdo, nada que levantasse uma bandeira vermelha imediata, mas o suficiente para me deixar intrigado. Dinheiro vivo não deixa rastro. Dinheiro vivo serve para pagar coisas que você não quer que apareçam no cartão. Amor, você está gastando muito com o que ultimamente? Arrisquei perguntar um dia, tentando soar casual enquanto lavávamos a louça juntos. Ela parou com as mãos dentro da água com sabão, os ombros tensos novamente. Aquela tensão que eu estava aprendendo a reconhecer como sinal de alerta dela. Coisas do dia a dia, respondeu sem me olhar. Farmácia, mercado, essas coisas. Mas não era verdade. Eu fazia as compras do mercado. Eu buscava os remédios na farmácia. Então para onde esse dinheiro estava indo? As semanas passaram e eu me transformei em alguém que eu não reconhecia. Comecei a verificar o histórico do navegador dela quando ela esquecia o notebook aberto. Comecei a prestar atenção nas conversas telefônicas que ela tinha em voz baixa no quintal. Comecei a sentir um nó no estômago toda vez que ela dizia que ia sair. Eu me tornei um detetive da minha própria vida, um espião dentro da minha própria casa, e isso me enojava, mas eu não conseguia parar. Porque a cada dia, a distância entre nós aumentava. Helena estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ela sorria, mas os sorrisos não tinham vida. Ela falava, mas as palavras eram vazias. Era como viver com um fantasma, com a sombra da mulher que eu amava. E a pior parte era que ela parecia estar sofrendo também. Eu via nos olhos dela aquele peso, aquela tristeza profunda que ela tentava esconder atrás da maquiagem e das desculpas. Ela chorava no chuveiro. Eu ouvia os soluços abafados pela água caindo. E quando ela saía, os olhos estavam vermelhos, mas ela dizia que era shampoo que tinha entrado. Shampoo. Como se eu fosse idiota o suficiente para acreditar. Você que está assistindo, comenta sim se você acha que eu deveria ter confrontado ela desde o início, ou comenta não se você entende por que eu hesitei. Porque confrontar significa arriscar perder tudo, significa abrir uma porta que talvez você não consiga mais fechar. E eu ainda tinha esperança, esperança estúpida, irracional, de que tudo fosse um grande mal-entendido. De que um dia ela viesse até mim e explicasse tudo com uma risada, dizendo, você não vai acreditar no que eu estava planejando para te surpreender. Mas os dias viravam semanas, e a surpresa nunca chegava. Só o silêncio ensurdecedor de um segredo que crescia como um tumor entre nós, até que chegou o dia em que eu decidi procurar de verdade. Foi num sábado à tarde. Helena tinha dito que ia encontrar uma amiga para tomar café. Luciana, ela disse. Mas Luciana tinha postado nos stories dela uma foto na praia, a 200 quilômetros dali. Então Helena não estava com Luciana. Helena estava mentindo. E dessa vez, eu não ia deixar passar. Assim que o carro dela sumiu na esquina, subi para o quarto. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Comecei pela cômoda. Primeira gaveta, roupas íntimas, nada. Segunda gaveta, camisetas dobradas, nada. Terceira gaveta, pijamas, lenços, e então minha mão tocou algo duro no fundo, embaixo de um edredom velho que a gente não usava mais. Era uma caixa de sapatos, marrom, desbotada, amarrada com um barbante fino. Meu estômago revirou. Eu sabia que não deveria abrir. Sabia que o que quer que estivesse dentro daquela caixa, mudaria tudo. Mas eu já tinha ido longe demais. Já tinha atravessado a linha. Sentei na cama, a caixa no colo, e desfiz o nó do barbante com dedos trêmulos. A tampa saiu facilmente, e quando olhei para dentro, o ar fugiu dos meus pulmões. Não eram mensagens de amor de outro homem. Não eram fotos comprometedoras. Era algo muito mais profundo e muito mais doloroso. Dentro da caixa havia cartas. Cartas velhas, amareladas pelo tempo, escritas à mão com uma caligrafia jovem e tremida. Cartas de Helena.
Para Helena, bilhetes. E embaixo das cartas, uma pulseira de hospital. Daquelas que colocam nos bebês quando nascem. A pulseira tinha o nome dela, Helena Costa, e uma data. Uma data de 16 anos atrás. Antes de nos conhecermos. Muito antes. E ao lado da pulseira, embrulhado em papel de seda branco, um sapatinho de lã. Minúsculo. Amarelado pelo tempo. Feito à mão, com linha amarela desbotada. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos viam. Eu peguei a pulseira com mãos trêmulas e li as informações. Data de nascimento, peso, altura. E no campo nome da mãe, estava escrito, Helena Beatriz Costa. 16 anos atrás, Helena tinha dado à luz. 16 anos atrás, Helena tinha sido mãe. E ela nunca tinha me contado. Se essa história está fazendo algum sentido para você, se você está sentindo a mesma tensão que eu senti naquele momento, deixe um like para apoiar nosso canal, porque essa história está longe de terminar. E o que vem a seguir vai revirar tudo o que você pensa que sabe sobre segredos, confiança e a complexidade das pessoas que amamos. Peguei uma das cartas. A tinta estava desbotada, mas ainda era legível. Meu pequeno, dizia, eu não sei se você vai ler isso um dia. Não sei se vou ter coragem de te procurar quando crescer. Mas eu preciso que você saiba que eu não quis te deixar. Eles me obrigaram. Disseram que eu era nova demais, que ia arruinar minha vida, que você merecia uma família de verdade. Mas você tinha uma família. Você tinha eu. E eles me arrancaram de você. A carta continuava, mas as palavras começaram a ficar embaçadas porque meus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de choque, de confusão, de uma dor que eu não conseguia nomear. Helena tinha tido um filho que foi tirado dela. Um filho que ela teve que entregar para adoção, provavelmente contra sua vontade. E durante todos esses anos em que lutamos contra a infertilidade, em que choramos juntos cada teste negativo, cada tentativa frustrada, ela carregava esse peso sozinha. Esse segredo gigantesco, esse luto silencioso de uma maternidade roubada. Como ela suportou? Como ela conseguiu viver comigo, tentar ter um filho comigo, sabendo que já tinha sido mãe antes e que aquela criança estava em algum lugar do mundo sem ela? Continuei mexendo na caixa. Havia mais coisas. Uma foto ultrassom, tão velha que a imagem estava quase apagada. Um cartão de um hospital de maternidade. Um bilhete amassado que dizia, é um menino. Um menino. Helena tinha tido um menino. Tentei fazer as contas. Se ele nasceu há 16 anos, agora ele teria essa idade. Um adolescente, andando por aí, vivendo sua vida, sem saber que a mulher que o colocou no mundo passava as noites chorando no chuveiro, carregando uma culpa e uma dor que ninguém ao redor dela podia imaginar. Mas então eu vi a última coisa na caixa, e tudo mudou de novo. Era um papel recente, uma impressão de e-mail. A data era de 3 semanas atrás. O remetente era um nome que eu não conhecia, Gabriel Henrique Almeida. E o assunto era, eu te encontrei. Minha respiração parou. Abri o e-mail impresso com mãos que já não conseguiam parar de tremer. Olá, Helena. Meu nome é Gabriel e eu tenho 16 anos. Eu fui adotado quando era bebê e recentemente consegui acesso aos meus registros de nascimento. Eu sei que você é minha mãe biológica. Eu não estou procurando você para causar problemas ou para mudar minha vida. Eu tenho uma família que me ama, mas eu preciso te conhecer. Preciso entender de onde eu vim. Preciso olhar no seu rosto e ver se eu me pareço com você. Por favor, responda se você quiser me conhecer também. Eu vou entender se não quiser. Mas eu espero que queira. A caixa caiu do meu colo e se espalhou no chão. Cartas, sapatinhos, fotos, tudo espalhado no piso de madeira do nosso quarto. E de repente, tudo fazia sentido. O celular escondido. As mensagens de madrugada. As saídas repentinas. A passagem de ônibus para uma cidade distante. Os saques em dinheiro. Helena não estava tendo um caso. Helena estava se encontrando com o filho. O filho que ela teve que abandonar. O filho que a tinha encontrado depois de 16 anos. E ela não tinha me contado. Durante 3 semanas, ela vinha vivendo essa montanha-russa emocional sozinha, escondendo de mim a existência de uma criança, de um pedaço dela que ela pensou que tinha perdido para sempre. Por que ela não confiou em mim? Por que ela achou que precisava carregar isso sozinha? Será que ela tinha medo de que eu não entendesse? De que eu ficasse com raiva? Ou será que a dor era tão grande, tão íntima, que ela simplesmente não conseguia colocar em palavras? Eu estava ainda no chão, cercado pelos destroços do segredo dela, quando ouvi a chave girando na fechadura lá embaixo. Helena tinha voltado.
Ela subiu as escadas e eu ouvi seus passos se aproximando do quarto. Não tive tempo de esconder nada. Não tive tempo de fingir que não sabia. Ela apareceu na porta e quando viu a cena, quando viu a caixa aberta, as cartas espalhadas, o e-mail na minha mão, o rosto dela se desfez. Não foi raiva. Não foi surpresa. Foi puro e absoluto terror. Como se o pior pesadelo dela tivesse acabado de se materializar na frente dos olhos dela. Lucas, ela sussurrou. A voz dela mal saiu. Eu posso explicar. Mas eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Minha mente estava num turbilhão. Peguei o sapatinho de lã do chão, aquele sapatinho minúsculo e amarelado, e o segurei na minha mão. Era tão leve, tão frágil. Como uma vida inteira de dor podia caber em algo tão pequeno? Helena deixou a bolsa cair no chão e caminhou devagar até mim. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela se ajoelhou na minha frente, no meio das cartas espalhadas, e suas mãos tremiam tanto que ela precisou apoiá-las nos joelhos para se manter firme. Por favor, ela disse, e a voz dela estava quebrada, rachada pela emoção. Deixa eu te contar tudo. Desde o começo. Eu devia ter contado há muito tempo, mas eu não sabia como. Não sabia como colocar isso em palavras sem que tudo desmoronasse. Eu ainda segurava o sapatinho. Meus dedos estavam brancos de tão forte que eu apertava aquele pedacinho de lã. 16 anos. Consegui dizer finalmente. 16 anos, Helena. Você teve um filho há 16 anos e nunca me contou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lágrimas silenciosas que caíam e manchavam as cartas velhas espalhadas no chão. Eu tinha 18 anos. Ela começou. Acabei de fazer 18. Eu namorava um menino da faculdade. Mateus. Era o primeiro amor daquela paixão avassaladora de adolescente que acha que vai durar para sempre. Quando descobri que estava grávida, meu mundo caiu. Meus pais eram rígidos, religiosos, do tipo que acreditava que gravidez fora do casamento era pecado mortal. Quando contei, minha mãe chorou por 3 dias seguidos. Meu pai não falou comigo durante semanas. Ela pausou, limpando o rosto com as costas da mão, mas as lágrimas continuavam caindo. Eles me trancaram em casa. Literalmente. Tiraram meu celular, meu computador, meu acesso ao mundo. Disseram que eu tinha que esconder a gravidez até dar à luz e entregar o bebê para adoção. Disseram que era a única maneira de eu ter uma vida normal depois. Disseram que uma mãe solteira aos 18 anos nunca teria futuro, que nenhum homem ia me querer, que eu ia ser uma vergonha para a família. E o Mateus, o pai do bebê, sumiu. Quando soube da gravidez, ele disse que não estava pronto para ser pai, que precisava focar na carreira dele, e me bloqueou de tudo. Nunca mais olhou para trás. A dor na voz dela era tão palpável que eu conseguia sentir no meu próprio peito. Eu tentei resistir. Tentei dizer que ia criar meu filho sozinha, que não me importava com o que os outros pensariam. Mas meus pais me convenceram de que eu não tinha condições, financeiramente, emocionalmente, estruturalmente. E talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não tivesse. Mas isso não tornou mais fácil quando chegou o dia de entregar ele. Não tornou mais fácil assinar aqueles papéis. Não tornou mais fácil segurar meu bebê nos braços por 3 horas, olhar para o rostinho perfeito dele e saber que nunca mais ia vê-lo crescer. Helena cobriu o rosto com as mãos e os soluços vieram. Soluços profundos, viscerais, que sacudiam todo o corpo dela. Eu queria consolá-la. Parte de mim queria abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte ferida, a parte traída, ficou paralisada, segurando aquele sapatinho como se fosse a única coisa real naquele momento. Depois que entreguei ele, ela continuou entre soluços. Eu me desfiz. Entrei em depressão profunda. Não saía da cama. Não comia. Meus pais fingiram que nada tinha acontecido. Mandaram eu voltar para a faculdade, seguir em frente, esquecer. Como se fosse possível esquecer. Como se eu pudesse simplesmente apagar 9 meses de gestação e o momento em que segurei meu filho nos braços. Eu guardei esse sapatinho. Foi a única coisa que consegui levar. Fiz ele durante a gravidez, nas noites em que meus pais dormiam e eu ficava acordado imaginando como seria a vida com ele. E depois que ele foi embora, o sapatinho e as cartas que escrevi foram tudo o que me restou. Ela levantou os olhos para mim. Olhos vermelhos, inchados, desesperados. Quando te conheci, Lucas, 5 anos depois, eu estava em outro lugar. Tinha feito terapia, tinha reconstruído minha vida, mas o vazio continuava lá. E quando você disse que queria ter filhos, quando começamos a tentar e não conseguíamos, cada teste negativo era uma facada.
Porque eu sabia que em algum lugar do mundo existia um filho meu, um filho que eu tinha abandonado. E talvez Deus estivesse me punindo por isso. Talvez eu não merecesse ser mãe de novo depois do que fiz. Meu coração apertou. Você não abandonou ele, saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Você foi forçada. Você era praticamente uma criança também. Helena balançou a cabeça. Mas eu assinei os papéis. Eu deixei. E durante todos esses anos, eu carreguei isso sozinha porque tinha vergonha. Vergonha de você descobrir e me achar uma pessoa terrível. Vergonha de você me olhar de forma diferente. Você que está assistindo, se essa história está tocando você de alguma forma, se você está sentindo a intensidade dessa revelação, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e que fazem você refletir sobre a vida. E o e-mail? Perguntei, segurando a impressão que estava no chão. Quando foi que ele te encontrou? Helena respirou fundo, tentando se recompor. 3 semanas atrás. Eu estava no trabalho quando vi o e-mail dele. Gabriel. Ele se chama Gabriel. Quando li, tive um ataque de pânico tão forte que precisei sair da sala para não desmaiar. O menino que eu segurei por 3 horas e nunca mais vi tinha me encontrado. Estava vivo, estava bem, tinha uma família que o amava, e queria me conhecer. Ela pegou uma das cartas do chão, passando os dedos pela caligrafia tremida de anos atrás. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se respondia. Não sabia se contava para você. Porque contar para você significaria abrir essa caixa de Pandora inteira. Significaria admitir que eu vinha mentindo por omissão durante todo o nosso casamento. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar o e-mail dele. Era meu filho. Meu filho queria me conhecer. Como eu podia dizer não? Você respondeu, afirmei, já sabendo a resposta. Ela assentiu. Respondi. Disse que sim, que eu queria conhecê-lo também. E marcamos de nos encontrar. Por isso as passagens de ônibus. Por isso os saques em dinheiro. Por isso as mentiras. Eu estava viajando para a cidade onde ele mora com a família adotiva. A primeira vez que nos encontramos foi num café. Eu cheguei meia hora adiantada porque estava morrendo de nervosismo. E quando ele entrou, Lucas, quando eu vi ele pela primeira vez como um adolescente, meu coração parou. Ela sorriu por entre as lágrimas, um sorriso frágil, mas genuíno. Ele é lindo, tem meus olhos, o formato do meu rosto, mas o sorriso é do Mateus. Ele é alto, educado, inteligente, estuda em boa escola, tem amigos, pratica esportes. Os pais adotivos dele são pessoas incríveis que deram a ele tudo o que eu nunca poderia ter dado naquela época. E quando eu olhei para ele, sentada naquele café, eu soube que tinha feito a escolha certa em deixá-lo ser adotado. Porque ele teve uma vida boa. E eu só não tive coragem de te contar porque tinha medo. Medo de que você não entendesse. Medo de que isso mudasse tudo entre nós. Mudou, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Mudou sim, Helena. Por que você não confiou em mim? Você achou que eu não ia entender, que eu ia te julgar, e escolheu me deixar de fora da parte mais importante da sua vida nesse momento. Ela encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu sei que errei, mas eu estava apavorada. Estava lidando com emoções que eu nem sabia que ainda existiam dentro de mim. E quanto mais tempo passava sem contar, mais difícil ficava. Eu me levantei, ainda segurando o sapatinho. Precisava de espaço. Precisava de ar. Caminhei até a janela do quarto e olhei para fora, para a rua vazia iluminada pelos postes. Você se encontrou com ele mais de uma vez? Perguntei sem me virar. 3 vezes, ela confessou. 3 sábados seguidos. Nas 3 vezes eu disse que estava com amigas ou resolvendo coisas. Nas 3 vezes eu menti para você. E nas 3 vezes eu voltei para casa carregando um peso gigante de culpa e ao mesmo tempo uma felicidade que eu não sentia há anos. Porque ele quer me conhecer, Lucas. Ele não está bravo comigo. Ele não me odeia. Ele quer entender a história dele. E eu estou dando isso para ele. Estou contando coisas que nunca contei para ninguém. Virei para encará-la. E eu? Onde eu fico nisso tudo? Sou seu marido, Helena. Sou a pessoa com quem você divide a vida. E você me excluiu completamente dessa parte da sua história. Como você acha que eu me sinto? Como você acha que é descobrir que a mulher com quem você luta há anos para ter um filho já teve um filho antes e nunca te contou? É como se nosso casamento inteiro fosse uma mentira. Não é uma mentira, ela praticamente gritou, levantando-se de onde estava. Tudo que construímos é real. Meu amor por você é real. Eu só guardei uma parte do meu passado porque era dolorosa demais para falar.
Isso não torna nosso presente falso, mas torna nosso presente incompleto, rebati. E me faz questionar o que mais você está escondendo. Se você conseguiu esconder um filho por todos esses anos, o que mais você é capaz de esconder? Vi a mágoa nos olhos dela quando essas palavras saíram da minha boca. Vi que tinha ido longe demais, mas a raiva ainda estava lá, fervendo, misturada com dor e confusão. Peguei minha jaqueta que estava jogada na cadeira. Eu preciso sair. Preciso pensar. Lucas, não, ela veio em minha direção, segurando meu braço. Por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Eu te conto tudo, tudo que você quiser saber. Só não vá embora assim. Eu me soltei gentilmente da mão dela. Eu não estou indo embora. Só preciso de um tempo para processar tudo isso. É muita informação. É muita coisa para digerir de uma vez. E saí. Desci as escadas, peguei as chaves do carro e saí de casa deixando Helena no quarto, cercada pelas cartas velhas e pelo peso do segredo que tinha acabado de explodir entre nós. Dirigi sem rumo por horas. As ruas da cidade passavam borradas pelas janelas, luzes de postes se transformando em linhas douradas, e minha mente era um caos de pensamentos contraditórios. Parte de mim entendia a dor dela. Entendia o medo de ser julgada, o trauma de ter perdido um filho de forma tão brutal. Mas a outra parte se sentia traída, enganada. Como se os últimos 7 anos tivessem sido construídos sobre uma fundação rachada que eu nem sabia que existia. Estacionei num mirante vazio que dava vista para a cidade. Desliguei o motor e fiquei ali, em silêncio, apenas ouvindo minha própria respiração. O sapatinho de lã ainda estava comigo. Eu tinha saído de casa com ele na mão sem nem perceber. Olhei para aquele pedacinho amarelado de tricô, imaginando Helena jovem, grávida, sozinha, fazendo aquilo com as próprias mãos enquanto sonhava com um futuro que nunca chegaria. Imaginei ela no hospital, segurando um bebê recém-nascido, sabendo que teria apenas algumas horas antes de entregar ele para sempre. E pela primeira vez desde que abri aquela caixa, permiti que a empatia entrasse. Permiti que eu sentisse não apenas minha dor, mas a dela também. Peguei o celular. 17 chamadas perdidas de Helena. 8 mensagens. Abri a última. Eu sinto muito. Eu deveria ter confiado em você. Você merecia saber desde o começo. Eu te amo e vou esperar você voltar, não importa quanto tempo demore. Meus dedos pairaram sobre o teclado, mas eu não sabia o que responder. Desculpas não apagavam mentiras. Amor não consertava confiança quebrada. Mas ao mesmo tempo, jogar fora 7 anos de casamento por causa de um segredo do passado parecia desproporcional. Será que era? Ou será que a questão não era o segredo em si, mas a escolha consciente dela de me excluir mesmo depois que o filho reapareceu? Fiquei no mirante até o céu começar a clarear. O amanhecer chegou devagar, pintando tudo de laranja e rosa, e com a luz veio uma clareza estranha. Eu não podia simplesmente fugir. Não podia abandonar Helena no momento em que ela mais precisava de alguém, mesmo que esse alguém estivesse machucado. Porque no fim das contas, casamento não era sobre nunca errar. Era sobre como você lida com os erros quando eles acontecem. Voltei para casa quando o relógio marcava 6 da manhã. A porta estava destrancada. Entrei e encontrei Helena dormindo no sofá da sala, ainda vestida com a roupa do dia anterior, com os olhos inchados mesmo fechados. As cartas estavam organizadas numa pilha sobre a mesa de centro. Ela tinha recolhido tudo. Sentei na poltrona em frente ao sofá e fiquei apenas observando ela dormir. Mesmo depois de uma noite de choro, mesmo com os olhos vermelhos e o rosto marcado, ela ainda era a mulher que eu amava. Isso não tinha mudado. O que tinha mudado era minha compreensão de quem ela era. Ela não era apenas a Helena que eu conhecia. Ela era também aquela menina de 18 anos que teve o coração partido. Era a mãe que precisou abandonar o filho. Era a mulher que carregou um luto secreto por anos. E talvez eu nunca tivesse conhecido ela completamente até agora. Talvez ninguém nunca conheça completamente outra pessoa. Talvez o que a gente chama de intimidade seja apenas arranhar a superfície de oceanos profundos que existem dentro de cada um de nós. Helena acordou com um movimento brusco, como se tivesse tido um pesadelo. Levou alguns segundos para me ver sentado ali. Quando viu, ela se levantou num pulo, os olhos arregalados. Você voltou, ela disse, e a voz dela estava rouca. Eu achei que você tinha ido embora para sempre. Eu pensei em ir, admiti. Pensei em pegar o carro e dirigir para bem longe, para um lugar onde eu não precisasse lidar com isso. Mas não consegui. Porque isso não sou eu. E porque por mais que doa, por mais que eu esteja confuso e machucado, eu ainda te amo.
E amor não desaparece num estalar de dedos só porque a verdade é difícil de engolir. Ela veio até mim, ajoelhando-se na frente da poltrona, pegando minhas mãos. Eu juro por tudo que eu vou passar o resto da minha vida compensando isso. Vou ser completamente transparente. Vou te contar cada detalhe, cada sentimento, cada conversa que tive com o Gabriel. Só me dá uma chance de consertar o que eu quebrei. Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos que eu conhecia tão bem e ao mesmo tempo parecia estar vendo pela primeira vez. Eu quero conhecer ele, eu disse. As palavras saíram antes que eu tivesse certeza do que estava dizendo. Gabriel, eu quero conhecer seu filho. Helena piscou, surpresa. Sério? Você quer conhecer ele? Se ele faz parte da sua vida, então ele faz parte da minha também. Eu não vou fingir que ele não existe. Não vou te fazer escolher entre o passado e o presente. Mas você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa, ela disse imediatamente. Sem mais segredos. Nunca mais. Não importa quão difícil seja, não importa quanto doa, você me conta. Porque a gente só sobrevive como casal se for completamente honesto um com o outro. E essa última semana, essa paranoia de achar que você estava me traindo, esse sentimento de estar sendo enganado dentro da minha própria casa, foi um dos piores infernos que já vivi. Eu prometo, ela disse, e as lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Nunca mais. Juro. Nos dias seguintes, Helena me contou tudo, cada detalhe dos encontros com Gabriel. Mostrou as fotos que tinha tirado dele escondida porque não tinha coragem de pedir uma foto junto. Me contou sobre as conversas deles, sobre como ele era curioso sobre a história médica da família, sobre como ele queria entender por que tinha sido dado para adoção sem julgá-la por isso. E quanto mais ela contava, mais eu percebia que aquele menino tinha uma maturidade impressionante para alguém de 16 anos. Ele não estava procurando uma mãe substituta. Ele tinha a paz que amava. Ele só queria preencher as lacunas da própria história. E isso era justo. Era mais do que justo. 2 semanas depois daquela noite, eu estava sentado num café numa cidade a 300 quilômetros de distância, ao lado de Helena, esperando Gabriel chegar. Minhas mãos suavam. Eu tinha ensaiado o que dizer, mas tudo parecia artificial. O que você fala para o filho da sua esposa que você nem sabia que existia? Oi, prazer, sou o marido atual. Soa ridículo. Mas quando ele entrou no café, quando vi aquele garoto alto, de cabelo castanho e olhos que eram cópias exatas dos de Helena, tudo o que eu tinha ensaiado sumiu da minha cabeça. Ele nos viu e acenou, caminhando até nossa mesa com um sorriso tímido. Oi, ele disse, primeiro olhando para Helena e depois para mim. Você deve ser o Lucas. Levantei e estendi a mão. Sim, prazer te conhecer, Gabriel. Ele apertou minha mão com firmeza. Prazer. Obrigado por vir. Sei que isso deve ser meio estranho para você. É, admiti com um sorriso. Mas a vida é estranha. A gente se acostuma. Sentamos os três e durante a primeira meia hora a conversa foi desajeitada, cheia de pausas longas e sorrisos sem graça. Mas aos poucos, a tensão começou a se dissolver. Gabriel contou sobre a escola, sobre o sonho de fazer medicina, sobre a família adotiva que o incentivava em tudo. E Helena ouvia com uma mistura de orgulho e melancolia, sabendo que ele tinha se tornado um jovem incrível sem nenhuma participação dela. No meio da conversa, Gabriel olhou para Helena e disse algo que me partiu o coração. Eu não vim te procurar para te fazer sentir mal. Eu vim porque eu precisava ver que você está bem, que você seguiu em frente, que você tem uma vida feliz. Porque a pior coisa que eu poderia imaginar era que você tivesse ficado destruída por ter me dado para adoção. E agora que te conheço, agora que vejo que você é uma pessoa forte que construiu uma vida, eu consigo fazer as pazes com a minha própria história. Helena cobriu a boca, tentando conter o choro. Você não me odeia? Não, ele disse simplesmente. Como eu poderia te odiar? Você tinha 18 anos. Era praticamente uma criança. E você fez o que achou que era melhor para mim. E sabe de uma coisa? Meus pais são incríveis. Eles me deram tudo. Educação, amor, estabilidade. Mas eu queria conhecer você porque você também faz parte de quem eu sou. Metade do meu DNA vem de você. E eu precisava olhar no seu rosto e entender de onde eu vim. Eu vi Helena se desfazer. Ela tinha carregado a culpa por tanto tempo, imaginando que o filho a odiaria, que ele a culparia por todos os problemas que ele pudesse ter tido. E ali estava ele, um adolescente maduro e empático, dizendo exatamente o que ela precisava ouvir. Que ele estava bem, que ele não a culpava, que ele só queria fechar um ciclo.
Deixei os dois conversarem sozinhos por um tempo, saindo para atender uma ligação que não existia, dando a eles o espaço que mereciam. Quando voltei, Helena estava sorrindo. Um sorriso genuíno, leve, liberto. Como se uma corrente que aprendia por anos tivesse finalmente sido cortada. No caminho de volta para casa, Helena segurou minha mão o tempo todo. Obrigada, ela disse, por ter ido, por ter conhecido ele, por não ter me abandonado quando descobriu tudo. Eu pensei em abandonar, confessei. Por um momento, eu realmente pensei. Mas aí eu lembrei de tudo que a gente construiu juntos. Lembrei de todas as noites em que você segurou minha mão quando eu estava mal, lembrei de todos os sonhos que dividimos. E percebi que uma história não é definida pelos seus capítulos mais difíceis. É definida por como os personagens escolhem seguir em frente depois que o pior acontece. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu não mereço você. Talvez. Mas a gente raramente merece as coisas boas que tem. A gente só agradece e tenta ser digno delas. Dirigimos em silêncio por um tempo. O rádio tocando baixinho, a estrada se desenrolando na nossa frente. E pela primeira vez em semanas, senti que estávamos caminhando na mesma direção de novo. Não íamos apagar o que tinha acontecido. Não íamos fingir que a confiança não tinha sido abalada. Mas íamos reconstruir. Tijolo por tijolo. Conversa por conversa. Verdade por verdade. Meses se passaram. A ferida não cicatrizou da noite para o dia. Teve dias em que a raiva voltava do nada, geralmente quando eu menos esperava. Estava lavando louça ou assistindo televisão e de repente me pegava pensando, ela mentiu por semanas. Ela olhava no meu rosto e mentia. E a raiva subia como bile na garganta. Mas aí eu olhava para Helena, via ela rindo de algo na televisão ou cantarolando enquanto preparava o café, e lembrava que pessoas são complexas, que todos carregamos cicatrizes que ninguém vê, que o perdão não é um evento único, mas uma escolha diária que você faz de soltar a raiva e escolher o amor. Aos poucos, estabelecemos uma nova rotina. Helena passou a me incluir em tudo relacionado ao Gabriel. Quando ele mandava mensagem, ela me mostrava. Quando marcavam de se encontrar, ela me convidava para ir junto. Das 5 vezes seguintes que nos encontramos com ele, eu fui em 4. E a cada encontro, fui conhecendo melhor aquele garoto que tinha a risada da minha esposa e a teimosia que ela jurava ser minha influência, mesmo sendo impossível geneticamente. Gabriel começou a fazer parte das nossas vidas de uma forma orgânica e não invasiva. Ele não nos chamava de pai ou mãe. Chamava Helena pelo nome e a mim também. Mas havia um carinho genuíno ali. Uma conexão que ia além de sangue ou papéis definidos. Ele era como um sobrinho distante que você vê de vez em quando e gosta de acompanhar o crescimento. E os pais adotivos dele, Marina e Roberto, foram incríveis. Eles nunca nos viram como ameaça. Nunca tentaram impedir os encontros ou criar barreiras. Pelo contrário, agradeceram a Helena por ter dado a eles o maior presente das vidas deles. E num almoço que fizemos todos juntos, os 5, eu vi Helena finalmente fechar aquele ciclo. Ela olhou para Marina segurando a mão de Gabriel enquanto ele contava uma história da escola, e sussurrou para mim, ele está onde deveria estar. Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo, porque significava que ela tinha feito as pazes com a escolha que fizeram por ela tantos anos atrás. Mas a história não termina aí, porque a vida é irônica e o universo tem um senso de humor cruel. 6 meses depois de toda aquela revelação, depois de meses de terapia de casal, de reconstrução de confiança, de aprender a ser honesto mesmo quando dói, Helena me acordou numa manhã de sábado com algo na mão. Quando abri os olhos, ainda sonolento, levou alguns segundos para focar na imagem. Era um teste de gravidez. E tinha 2 linhas. Ela estava grávida. Depois de 3 anos tentando. Depois de inúmeros tratamentos e esperanças frustradas. Depois de descobrir que ela já tinha sido mãe antes. Ali estava, finalmente, o positivo que tanto esperávamos. Eu sentei na cama num pulo. Isso é real? Não é um falso positivo? Helena estava chorando, mas era um choro diferente de todos os que eu tinha visto nos últimos meses. Era choro de felicidade pura. Fiz 3 testes, todos positivos. Marquei médico para segunda. Eu a puxei para um abraço e nós ficamos ali, abraçados, chorando juntos, sentindo o peso de anos de luta finalmente dando lugar a algo novo, algo nosso. Quando contamos para Gabriel, 2 semanas depois, quando já tínhamos a confirmação do médico, ele reagiu com um entusiasmo que me surpreendeu. Então eu vou ser irmão mais velho, ele disse, os olhos brilhando. Tipo, meio irmão, mas ainda conta, né? Helena riu, limpando as lágrimas. Conta sim, claro que conta. Isso é muito legal, ele continuou. Eu sempre quis ter irmãos.
E agora vou ter um, meio que de uma forma não convencional, mas ainda assim. Ver a alegria genuína dele me fez perceber algo importante. Família não é só sobre sangue. Não é só sobre quem te criou ou quem mora na mesma casa. Família pode ser essa coisa estranha, remendada, cheia de histórias complicadas e verdades difíceis. Pode ser um garoto que você conheceu há 6 meses, mas que carrega metade do DNA da mulher que você ama. Pode ser pais adotivos que você acabou de conhecer, mas que te receberam com hospitalidade e compreensão. Pode ser essa colcha de retalhos costurada com perdão, escolhas difíceis e muito, muito amor. A gravidez de Helena foi diferente do que imaginávamos. Foi acompanhada de perto por médicos por causa da idade dela e do histórico de infertilidade. Mas também foi acompanhada de uma paz que não existia antes. Porque todos os segredos tinham sido revelados. Todas as cartas estavam na mesa. Não havia mais nada escondido entre nós. E isso fazia toda a diferença. Numa das consultas de ultrassom, quando vimos nosso bebê se mexendo na tela, Helena segurou minha mão com força e disse: "Obrigada por não ter desistido de mim." Eu beijei a testa dela. Obrigada por finalmente confiar em mim completamente. O médico, alheio ao momento emocional que estávamos tendo, apontou para a tela. "Querem saber o sexo?" Olhamos um para o outro. "Queremos", respondemos em uníssono. "É um menino", o médico anunciou com um sorriso. "Um menino." Helena soltou um riso molhado de lágrimas. "Outro menino." Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez ela iria segurar ele não por 3 horas, mas por toda a vida. Dessa vez ela ia vê-lo crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Dessa vez ela não precisaria fazer um sapatinho de lã e guardar como lembrança. Ela ia poder comprar dezenas de sapatinhos e vê-los ficarem pequenos conforme os pezinhos crescessem. 7 meses depois, numa madrugada fria de agosto, nosso filho nasceu. Gritou alto, ocupando espaço no mundo com a autoridade de quem sabe que é esperado e amado. Seguramos ele pela primeira vez com mãos trêmulas e corações transbordando. E quando Helena olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado, ela não viu apenas nosso filho. Ela viu redenção. Viu a prova de que é possível recomeçar. De que erros do passado não condenam o futuro. De que dor pode ser transformada em cura se você tiver coragem de enfrentá-la. Nós o chamamos de Pedro. Pedro Lucas. E quando Gabriel veio ao hospital conhecer o irmão mais novo, eu vi algo que nunca vou esquecer. Vi aquele garoto de 16 anos, que tinha sido dado para adoção, que tinha todo o direito de ser amargo ou ressentido, segurar o bebê com cuidado e sussurrar bem-vindo à família mais estranha e mais legal do mundo. Mano, Marina e Roberto também vieram, trazendo flores e um presente. E ali, naquele quarto de hospital, estávamos todos nós, a família tradicional, a família adotiva, a família biológica, a família recomposta, todos unidos por aquele bebezinho que dormia alheio à complexidade linda e bagunçada das relações que o cercavam. Nos meses que se seguiram, aprendi que a vida não segue roteiros prontos. Não existem manuais de como lidar quando sua esposa revela que teve um filho no passado. Não existem guias de como integrar um adolescente que é tecnicamente enteado, mas não é, na sua estrutura familiar. Você simplesmente vai improvisando, errando, acertando, pedindo desculpas e tentando de novo. E talvez seja exatamente isso que torna tudo real. Se fosse fácil, se fosse perfeito, seria falso. É a imperfeição que torna humano. É a capacidade de perdoar o que parecia imperdoável que torna o amor verdadeiro. Hoje, quando olho para trás, para aquela noite em que entrei no quarto e vi Helena esconder algo no bolso, reconheço que aquilo foi um divisor de águas. Poderia ter sido o fim. Quase foi. Mas acabou sendo um recomeço. Um recomeço mais honesto, mais profundo, mais real. Porque agora eu conheço minha esposa completamente. Conheço as partes bonitas e as partes quebradas. Conheço os segredos que ela guardou e as cicatrizes que ela carrega. E eu escolho amá-la não apesar disso, mas incluindo isso. Incluindo tudo que ela é e tudo que ela foi. Se você chegou até aqui nessa história, se você sentiu cada emoção, cada reviravolta, cada momento de dor e de cura, deixe um like para apoiar nosso canal. Inscreva-se para não perder as próximas histórias. E se você quiser contribuir diretamente com o nosso trabalho, considere um Super Thanks. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que tocam, que transformam, que fazem você refletir sobre sua própria vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir depois que tudo desmorona. Que segredos revelados podem ser libertadores ao invés de destrutivos. Que famílias vêm em todas as formas e tamanhos. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a navegar por elas sem afundar o barco.
Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Você teria reagido diferente no meu lugar? Teria perdoado? Teria ido embora? Quero saber sua opinião. Porque no fim, essas histórias só fazem sentido quando compartilhadas, quando discutidas, quando nos fazem pensar sobre nossas próprias escolhas e sobre o que realmente importa na vida.